Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Como nós estamos fazendo nos últimos meses, o primeiro domingo nós sempre reservamos para passar um tempo maior no culto matutino e sempre com um tema diferente do que nós estamos seguindo no nosso estudo dominical. Hoje nós não vamos estudar Romanos agora cedo, nem os atributos de Deus, mas nós vamos estudar um outro tema que está aqui em Mateus, aproveitando o primeiro domingo do mês. E eu gostaria desde já dar um aviso aos irmãos, em virtude do possível barulho que essa avenida estará à noite, por causa do resultado das eleições, nós achamos por bem passar a Santa Ceia para o próximo domingo, para evitar o constrangimento da gente tentar explicar alguma coisa aqui e não dá para ouvir. Independente de quem ganhar, essa avenida é a avenida de fato que o pessoal faz o barulho. Então nós vamos, na semana que vem, no domingo à noite, haverá Santa Ceia. Inclusive será uma oportunidade do pastor João Pedro, que nunca celebrou a Santa Ceia aqui na igreja. Ele vai fazê-lo pela primeira vez, já fez na Betânia, mas é interessante para a igreja também poder ver o nosso irmão pastor João Pedro dirigindo a Santa Ceia. Eu estarei na Missão Caiuá nesta data, junto com alguns irmãos da igreja, e o pastor João Pedro no domingo que vem estará conosco pela manhã e à noite, e ele fará no culto do domingo à noite a Santa Ceia. E hoje nós vamos estudar então, agora cedo, a respeito deste texto de Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16, nós vamos aproveitar esse texto para falar sobre a igreja e a responsabilidade de transformação na história. Gostaria de ler o texto com os irmãos, vamos ler todos juntos? Mateus capítulo 5, do versículo 13 a 16. Leiamos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos-te nesta hora que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor seja propício a nós e nos abençoe, ó Deus, ensinando-nos a tua palavra. E que ela, ó Deus, encontre em nosso coração, ó Pai, um lugar, e que ela produza os frutos, ó Deus, que nós precisamos em nossas vidas. Diante de Ti, ó Deus, reconhecemos que temos muito, ó Deus, para crescer. Estamos engatinhando na fé. Temos muito para crescer como igreja. Estamos engatinhando na história que o Senhor governa pelos séculos dos séculos. Nós estamos há apenas, ó Pai, 133 anos caminhando como igreja nesta cidade, mas temos muitas coisas para fazer, e tudo começa com aprendizado. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nesta manhã nos ensine, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Igreja, é sobre isso que Jesus está falando aos seus discípulos, sobre o comportamento e a vida desses discípulos, sobre a caminhada deles, sobre a maneira como eles devem viver, sobre a maneira como eles devem andar, e que tipo de interação os discípulos devem ter com o mundo ao seu redor. É sobre isso que Jesus está falando, e é isso que Mateus nos retrata. Nós lemos um texto muito semelhante a este, alguns domingos atrás, no Evangelho de Marcos.
Provavelmente Mateus tenha se inspirado naquilo que estava lá em Marcos, ou se baseado naquilo que estava em Marcos, e o Espírito Santo lhe inspirou, e ele escreve de uma forma um pouco mais detalhada. Mas em ambos os textos nós temos uma força, que é o fator principal desse texto para nós. Ele está na última frase que nós lemos desse texto, e nós devemos guardar isso, porque este é o nosso norte, dentro do texto que nós lemos nesta manhã. O objetivo que Jesus quer com este ensino aos discípulos e a todos nós é que, através das obras que a igreja praticar, ela produza na boca dos homens, sejam ímpios ou sejam regenerados, ela produza glorificação ao Deus Pai que está no céu. É o que está lá no final do versículo 16. Por que a igreja tem que ser luz e por que a igreja tem que ser sal? Por que a igreja tem que ser um agente de transformação? Para que o nome de Deus seja glorificado. Nós somos remetidos primeiramente ao fim último dos homens e de toda a criação. Todos nós, junto com toda a criação, fomos feitos para a glória de Deus. E tudo o que nós fazemos enquanto igreja tem que ser para a glória de Deus. E tudo o que eu faço enquanto pessoa tem que ser em primeiro lugar para a glória de Deus. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Agora, como que eu vou glorificar a Deus e como que eu vou levar pessoas na minha geração, no meu tempo, a glorificar a Deus? A igreja tem essa responsabilidade. A igreja tem esse papel. Pastor, mas o papel da igreja não é evangelizar? É, mas por que nós evangelizamos? Nós evangelizamos para que os homens conheçam a Deus, e conhecendo a Deus eles encontrem a salvação, e eles encontrando a salvação eles façam o quê? Eles glorifiquem a Deus. Este é o fim último de tudo que nós fazemos e de toda a nossa história. Nós herdamos através de Cristo Jesus uma eternidade abençoadora, abençoada, feliz no céu. E o que nós vamos fazer nesta eternidade inteira? Vivendo a vida que Deus nos dará perfeita, nós produziremos a glória de Deus por toda a eternidade. Então o fim, o propósito principal do que Jesus está dizendo aqui, e de tudo que tem a ver com a nossa vida e que compõe a vida da igreja, é a glória de Deus. Entretanto, para nós começarmos o nosso estudo aqui do texto, é necessário que a gente faça os mesmos passos do texto e comece fazendo as distinções entre a igreja e o mundo. Se nós voltarmos do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 12, nós vamos encontrar Jesus dando uma ética nova para os cristãos. A ética que não é a ética do mundo, a moralidade que não é a moralidade do mundo, a lógica da vida que não é a lógica do mundo, mas é a lógica do reino de Deus, do reino dos céus. E essa ética, ela coloca a igreja e o mundo em posições opostas, porque a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, e ela é também, o termo igreja significa chamados para fora. Nós somos, como igreja, nós somos chamados para fora do mundo. Entretanto, Deus nos deixou aqui no mundo. Para quê? Para que fora do sistema do mundo nós voltemos a interagir com o mundo, não para nos amoldar a ele, mas para trazer a forma de Cristo para o mundo, através das nossas vidas. Agora, igreja e mundo são essencialmente diferentes. Nós somos família de Deus. O mundo é incrédulo quanto a Deus. Ele nega a existência de Deus. Não só nega a existência de Deus, mas se isola de tudo aquilo que é culto ao Senhor, que é adoração ao Senhor. Então o primeiro ponto aqui para nós é que tudo que o Senhor Jesus nos mostra, do versículo 1 ao versículo 12, distingue, torna completamente diferente a vida do cristão e a vida do ímpio, a vida da igreja e o sistema do mundo. Segundo, a igreja deve exercer um papel de restringidora da corrupção do mundo. Esse é um outro aspecto muito importante dentro da teologia e na doutrina bíblica, que é muito importante para nós, e pensar nisso um pouquinho antes de falar sobre ser sal e luz é fundamental. Por quê?
Por que nós não vivemos e por que o mundo não voltou a chegar ao mesmo estado que chegou Sodoma e Gomorra, ao ponto que Deus não tolerou, não suportou e extinguiu essas duas cidades do mapa? Já pararam para pensar nisso? Será que os homens se tornaram melhores depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, lá no Antigo Testamento? Não, nós não nos tornamos melhores. Mas a presença do povo de Deus no mundo restringe o mal no mundo. O resultado da presença da igreja no mundo, desde a vinda de Cristo Jesus, não pegando o mundo veterotestamentário, mas o mundo novo, aonde o cristianismo chegou, a civilização chegou, o civismo chegou. Aonde o cristianismo chegou, a ordem chegou. Alguns momentos extremados da história, onde o próprio cristianismo se distanciou das escrituras e algumas barbárias aconteceu. Fora esses momentos da história, sempre que a igreja chega em algum lugar, neste lugar há uma restrição, há uma restringência do pecado. O pecado se torna contido, o apodrecimento da sociedade é freado. Quando nós temos cristãos envolvidos em todas as camadas da sociedade, nós temos um freio automático que acontece lá, por causa da ética do reino de Deus sustentada por esses cristãos, por causa do comprometimento deles com a glória de Deus. E essa essência da vida da igreja e do cristão automaticamente freia o mundo. Quando nós olhamos aqui Jesus falando sobre a igreja e o cristão ser sal e luz, ele está falando sobre isso, está falando sobre a ação do cristão de produzir essa restringência. Um exemplo muito claro disso é que o sal, talvez vocês não tenham contato com essa cultura, mas o resultado dela vocês experimentam. Quando você vai comprar lá o seu bacalhau normalmente ele não está guardado dentro de uma geladeira, ele está fora. Por quê? Porque ele está encharcado de sal. E o que o sal faz com a carne? Ele desacelera o processo de decomposição dela, ele conserva a carne. Lá em Rondônia há uma cultura, principalmente nas regiões mais rurais, que as pessoas não têm energia elétrica. Então quando eles matam algum tipo de animal, uma caça, a primeira coisa que eles fazem é colocar isso no sal. E existem alguns varais que eles colocam lá no sol e deixam pendurado lá aquela carne, e é chamado de carne de sol. Hoje a gente compra isso aqui, chama de jabá. Aí você compra ensacadinho lá, bonitinho. Mas na hora que ele está pendurado no varal, não tem nada de bonito nele. Aliás, se você vê isso pendurado no varal, você não vai querer comer de jeito nenhum. Mas é o que vem hoje para nós aqui ensacadinho. Mas todas esses exemplares culinários que eu acabei de citar, eles têm uma propriedade de decomposição muito rápida, que foi desacelerada pelo sal. O exemplo que Jesus usa do sal aqui, ele não é por um acaso, ele é exatamente por causa disso, porque a função da igreja é conservar o mundo, é frear o pecado, é restringir o pecado. Então esse é um aspecto. A igreja é diferente do mundo, a igreja tem uma essência, o mundo tem outra, mas a igreja age no mundo porque ela é um agente de conservação, de freio ético, de freio contra o pecado. Terceiro aspecto, ainda introduzindo o que Jesus está trabalhando aqui: a igreja exerce um papel positivo de transformação no mundo. Por quê? Porque se por um lado a igreja é o sal que restringe o pecado, por outro lado ela é a luz que traz às claras aquilo que estava oculto no meio das trevas. Então Jesus coloca a igreja como este símbolo da verdade, como esta luz que faz com que a pureza apareça, ou que a sujeira apareça. É a luz que mostra a vida, é a luz que mostra a direção, é a luz que aquece, é a luz que gera vida. A igreja não é apenas um agente de conservação, mas é um agente positivo que produz no mundo coisas boas. É essa a ideia que está aqui no texto. Muito bem, com esses pensamentos aí, com essas ideias em mente, nós vamos para o texto, que nós pegamos do versículo 13 até o versículo 16. Em primeiro lugar, eu queria considerar com vocês o seguinte, que era o problema que Jesus estava tratando lá. A igreja dos judeus, que era a agência, a única agência deste povo de Deus na terra até então, esta agência ela tinha desfocado.
ela tinha desvirtuado. E quando Jesus vem e proclama o Evangelho, e prega o Evangelho, ele tem os discípulos ao seu redor, ele convoca estes homens, para quê? Para que eles não caiam nos mesmos erros que o judaísmo caiu. E inclusive que eles, junto com Cristo, eles façam guerra contra esse judaísmo e mostrem a verdadeira religião em Cristo Jesus, a verdadeira religião de Deus Pai, não a religião de Deus Pai, mas o verdadeiro culto a Deus Pai. E como viver uma vida que agrada e produz a glória do Deus Pai. Então, o primeiro aspecto desse texto para nós, tendo essas introduções em mente, é analisarmos quais as circunstâncias que fazem com que a igreja deixe de ser um agente transformador na história. O que acontece quando a igreja deixa de ser? Quais os caminhos que a igreja tomou que impediu a igreja de ser um agente de transformação, de mudança e de melhoria na história da humanidade? Nós podemos analisar, focando na história, vários acontecimentos e várias circunstâncias. Primeiro que eu queria colocar para vocês é a seguinte: quando a igreja confunde o evangelho com um mero comportamento legalista. Quando é que eu não produzo transformação no mundo? Quando eu confundo proclamação do evangelho, que é o que eu sou chamado a fazer por Cristo Jesus, eu confundo isso com uma vida de cumprimento de normas e regras. E então eu me torno alguém extremamente legalista. Não há nada de errado com a lei é boa. Ela foi dada por Deus para nós para preservação, ela foi dada por Deus para nós para que nós tenhamos vida através dela. Só que, quando eu pego esta lei e torço essa lei, e torno essa lei em um fim em si mesma, então eu me torno um legalista. E o que Jesus proclamou não foi isso. O que o Evangelho traz para aqueles que ouvem não é meramente um exemplo de fazer ou não fazer. O que a igreja de Cristo Jesus tem que pregar não é um conjunto de regras a respeito do que você pode e o que você não pode. Não é este o propósito da igreja. E quando a igreja entra por esse rumo, ela desfoca da sua missão. Quando a igreja entra por esse rumo, ela desvirtua daquilo que é o papel dela. Se eu trago apenas uma regra do que pode e o que não pode, eu estou restringindo toda a obra de Deus a uma obra humana de competências ou incompetências humanas. Ou seja, o que é a salvação? É resultado de eu cumprir uma série de normas, um conjunto de regras? Não, a salvação não é isso. Até porque está longe de mim, infinitamente longe de mim, a capacidade de produzir um bem suficiente para acalmar Deus na sua ira contra o meu pecado, para aplacar as necessidades de um Deus eterno. Mas percebe que quando a igreja se torna apenas uma notificadora, uma anunciadora de um conjunto de normas e regras, seja de vestimenta, seja de alimentação, seja de conduta, simplesmente a igreja perdeu. Não é isso que é ser salvo. Em primeiro lugar, o que conserva, o que muda, o que transforma o mundo, o que gera luz, o que gera vida, é a mensagem do Evangelho. É anunciar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Evangelho. É mostrar o amor de Cristo Jesus. É mostrar também que Cristo Jesus observou a lei. Mas a lei não é um fim em si mesmo para mim. A lei é um caminho. Através do cumprimento de Cristo Jesus, desta lei, eu fui salvo. E eu devo amar esta lei e obedecer esta lei para agradar o coração do meu Senhor, mas não para alcançar algum favor especial a mais ou acrescer a obra de Cristo alguma coisa. A igreja, ela deixa de ser um agente de transformação quando ela se torna apenas um agente de legalismo, de anunciar normas e regras. Não é isso. A função da igreja não é isso. A maior função nossa é proclamar a mensagem de Cristo. Foi esta a comissão que Jesus nos deu. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a comissão. É isso que o Senhor nos deu como missão. Além disso, há um outro erro que a igreja cometeu na história e nos impede de ser um agente de transformação no mundo: não confundir o evangelho com um suposto platonismo cristão.
O que seria isso? Olha, o que Platão fez na filosofia? Ele separou metafísico de físico. Ele separou espiritual de material. Ele distinguiu essas duas coisas. A igreja cometeu este mesmo erro no primeiro século. E o resultado disso foi que surgiu uma heresia. A primeira heresia que surgiu dentro da igreja foi a heresia chamada gnosticismo, que na época nem tinha esse nome, nós que demos esse nome posteriormente. Mas essa heresia diz o quê? Diz que tudo que é espiritual é bom, é santo, é agradável, e tudo que é material é mal, apodrecido, e não tem como resolver o problema nessa matéria. O resultado prático disso, que os cristãos não estavam nem aí para o seu corpo, para a maneira como eles se comportavam, para o que eles faziam com este corpo. Eles estavam apenas focados na sua vida espiritual. Então, não se importavam se o sujeito tinha lá 2, 5, 6 horas de oração diária, alimentando o seu espírito, e ele saía dali e tinha uma vida completamente pregressa. Por quê? Porque ele não tinha na sua carne a essência do bem. Um outro extremo que esse gnosticismo gerou eram pessoas que tentavam mortificar a carne, não as paixões da carne, mas mortificar a própria carne. E isso acontece até hoje. É quando a pessoa imprime sacrifício físico ao seu corpo, como se isso tivesse poder para diminuir a sua vontade de pecar, os seus anseios carnais, os seus desejos carnais. Conta-se na época da pré-reforma que os monastérios eram esses guetos, onde o povo que deveria ser o povo de Deus, que deveria ser sal e luz, eles se isolavam do mundo, porque o mundo é matéria, o mundo é mal, e eles tinham que se isolar de lá. Muitos deles se enclausuravam nesses monastérios e trancavam, porque o único objetivo deles era mortificar esta carne, este corpo físico. E eles faziam isso se enclausurando. Ora, e como que você faz para proclamar o evangelho se você se enclausura? Uma terceira maneira ainda de produzir esse platonismo cristão é algo que nós vivemos muito nos nossos dias. É distinguir o secular do sagrado. Então, eu tenho um comportamento na igreja, mas eu tenho um outro comportamento no meu trabalho. Eu tenho um comportamento e um linguajar para a igreja, e eu tenho um comportamento e um linguajar para a escola. Por quê? Porque eu estou dividindo a vida em vida cristã e vida secular. Ora, não existe essa divisão dentro de você. Ache onde começa e onde termina essa divisão dentro de você. Não existe isso. E a igreja, ela deixa de ser um agente de transformação quando ela faz essa distinção, porque daí o sujeito se sente à vontade para, do lado de fora dessas 4 paredes, ele se comporta como qualquer outro indivíduo, ele se perde na multidão. E do lado de dentro ele se comporta como qualquer outro indivíduo aqui dentro e se perde na multidão. E ele não gera diferença nem aqui dentro e nem do lado de fora, porque ele seccionou, ele quebrou a vida dele em 2 lados, em 2 mundos. E ele é capaz de ser 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas diferentes, dependendo do ambiente onde ele está. Quando nós agimos dessa maneira, nós não seremos e não produziremos nenhuma transformação no mundo ao nosso redor. Porque, em outras palavras, nós dançamos conforme a música. Então eu nunca desagrado ninguém, eu nunca digo que alguém está errado, eu estou sempre no mesmo ritmo do local onde eu estou. Isso é chamado de platonismo cristão, essa distinção. Terceiro equívoco que a igreja cometeu e deixou de ser um agente de transformação. Quando a igreja confunde o evangelho com um cristianismo de gueto. Eu já toquei um pouquinho nisso. Ou seja, a igreja, ao invés de ser uma proclamadora, um agente de proclamação do evangelho em cada um dos cantos da sociedade, em cada um dos meandros, não, a igreja, ela quer o isolacionismo. Ela se junta, um grupo, para produzir uma vida diferente, mas uma vida isolada. E neste isolamento formam-se panelas, formam-se grupos, formam-se denominações, e as pessoas conseguem conviver sem ter contato, amizades, sem ter interação com o restante do mundo. Isso não produz transformação no mundo. E aliás, isso vai na contramão do evangelho,
Porque quando Jesus veio proclamar o Evangelho, ele não ficou preso dentro de uma sinagoga, e nem passou 3 anos pregando dentro de um templo. Jesus fez exatamente o contrário. Ele foi em todos os lugares, e ele falou com todo tipo de pessoa, e ele foi o mesmo em todos os lugares, e ele foi sal, e ele foi luz, aonde quer que ele esteve. Isso é o contrário desse cristianismo de gueto. Olha, eu sou presbiteriano, então eu só tenho amizade com presbiteriano, eu só faço negócio com presbiteriano, eu só viajo com presbiteriano, eu só almoço com presbiteriano, eu só como em restaurante presbiteriano. Aqui em Itapeva vai passar fome. Não? Tem algum? Não tem? Não tem? Vai passar fome. Então assim, esse tipo de agremiação, isso não é igreja. Isso não gera transformação no mundo. Isso não traz impacto no mundo. Olha como aquele povo é unido. Eles são tão unidos que eles fecharam as portas para o resto de nós. Isso não é isso que significa ser sal e luz. Ainda um outro equívoco: quando nós confundimos o Evangelho com misticismo religioso. E isso está na moda. Está na moda. Então, para atrair pessoas, você faz uma caverna de papelão aqui, e chama o pessoal para atravessar a caverna. Você faz um altar aqui para quebrar os jarros e fazer jorrar água. Eu assisti um vídeo esses dias de um pastor que transformou em culto, com pirotecnia, a água em vinho. É um negócio emocionante. Aquelas jarras de água gigantes, aquelas talhas gigantes. E na hora que o pastor estava pregando, ele falou que Jesus transformou água em vinho, e falou: povo, vamos orar, que Deus vai fazer isso. Aí lá atrás o povo injetando lá o quisuco, alguma coisa, para aquilo ficar vermelho. Aí teve gente chorando, teve gente caindo no chão, aquela coisa. Misticismo religioso. Tem lá os cultos da sexta-feira, né? A sexta-feira é o dia da oração forte. Aí o pastor vem de branco, de cima e embaixo, sapato branco. Isso vocês nunca vão me ver fazendo, porque eu não tenho coragem de pôr um sapato branco no pé. Eu já tive sapato vermelho, azul, mas branco não dá. Mas é misticismo religioso. E o que a gente vê hoje é uma certa pagelança dentro da igreja. E você liga alguns canais de televisão que em alguns momentos não dá para distinguir se está acontecendo um ritual de umbanda ou se está acontecendo um culto, porque tem crente passando em cima de sal grosso. Isso não é evangelho. Mas a nossa cultura é uma cultura cheia de misticismo. Mas o que é referencial para a minha vida não é a minha cultura. O referencial para a minha vida é o evangelho. E Jesus soube entrar na casa de todo tipo de gente. Ele entrou na casa de judeu, ele entrou na casa de romano, ele entrou na casa de prosélito. Ele entrou e ele viveu com essas culturas. E ele levou sal e luz para essas culturas. Ele não se aculturou, ele não se misturou com o misticismo do povo. A igreja não é isso. Não é essa a nossa função. Ainda um quinto erro: quando nós confundimos evangelho com doutrina sem vida. O evangelho é uma coisa viva. O evangelho é algo emocionante. O evangelho, quando você lê o evangelho, ele está cheio de emoção, de vida. Ele é romântico. Agora, o que nós encontramos do outro lado são religiosos frios, insensíveis, que sabem de cor o catecismo, a confissão de fé, sabem os 5 pontos do calvinismo, sabem tudo da ortodoxia. Só que quando você pensa em prática, não tem. Quando você pensa em oração, não sabe nem orar. Quanto mais sentir vontade de orar. Como que eu posso juntar uma vida que se diz bem doutrinada, bem fundamentada, ortodoxa, com a ausência dos frutos que são próprios da vida de um cristão, como querer pelo menos conversar com o seu Deus, gastar horas pensando em Deus, refletir na sua palavra, ler a sua palavra? Então a igreja não transformará o mundo quando a igreja for enxergada pelo mundo como um grupo de pessoas dogmáticas,
cheias de leis, de regras e de doutrinas, mas quando você vai conviver com essas pessoas, você descobre que isso não significa nada para elas, é apenas um discurso, não tem vida. A nossa primeira pregação ao mundo é a nossa vida, depois vem as nossas palavras. Se as nossas palavras chegarem sem a nossa vida, essa pregação não vai ter valor nenhum para o mundo. Essa é a verdade. Então, quando é que a igreja não é um agente transformador? A igreja é uma igreja cheia de doutrina, mas quando essa igreja não tem vida, não tem calor, não tem amor, não tem afetividade, não tem acolhimento, não tem prática, não tem demonstração, não tem testemunho daquilo que se diz crer. Não adianta. Isso é para todos nós. Um ministério pastoral, por exemplo, fracassado, é esse ministério, onde sabe-se muito, mas não se faz nada. Isso não vai gerar frutos. Assim como também o ministério paternal, daquele pai que é extremamente moralista, mas o filho que convive com ele sabe que isso não é verdade da vida dele, porque ele diz para o filho: faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, que valor que isso tem? Assim também a igreja não tem peso, não tem força e não gera transformação no mundo quando nós temos muita doutrina, mas não temos nada de prática. O último equívoco aqui ainda, quando a igreja confunde o evangelho com liberalismo. Assim, não, olha, pastor, eu estou debaixo da graça, vamos aproveitar a vida. Pastor, nós estamos numa boa. A obra de Cristo Jesus foi completa. É verdade, foi completa. E se você acredita nisso de fato, você vai entregar a sua vida de forma completa também para Ele, porque Ele entregou a vida dele completa por você. Como que eu posso dizer que acredito que Ele entregou-se completamente por mim, e ainda assim ficar apático e falar assim: vamos aproveitar essa colônia de férias chamada mundo e vamos nos deleitar neste banquete chamado pecado? Gostoso. Irmão, se nós não dermos o nome correto ao pecado, eu falava disso domingo passado, se nós não dermos o nome correto a ele, nós vamos dar as mãos a ele, vamos abraçá-lo e vamos achar que ele é um amigo nosso. É isso que o liberalismo faz. O liberalismo te mostra pontos que são positivos para você, da doutrina, e nega outros pontos que são pontos que vão gerar confrontação, transformação na sua vida. Esses pontos eu nego, eu falo: não, isso não é verdade, porque isso vai mexer comigo, então deixa isso do lado de fora. Pois bem, como que uma igreja deixa de ser um agente de transformação? Quando a igreja se envolve nesses muitos quadros que eu citei para vocês, que são quadros da história. Como que eu resumo todos eles? Quando a igreja deixa de ser sal e quando a igreja deixa de ser luz. É isso que Jesus vai dizer. Jesus vai colocar qual o valor do sal sem tempero, qual o valor do sal que não salga, qual o valor do sal que não dá tempero para a comida. O texto diz: para nada mais serve a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Para que serve uma igreja que não restringe o pecado? Para que serve uma igreja que no lugar onde ela está, ela não gera um freio natural à vida, à conduta pregressa das pessoas que estão ao seu redor e estão dentro dela? Qual a função dessa igreja? Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Qual a função de uma lâmpada acesa embaixo da cama? Ela não serve para nada. Não tem ninguém morando embaixo da cama, não tem ninguém comendo, não tem ninguém andando, a não ser os tímidos. Não sei quem assistiu a reportagem sobre os tímidos na sexta-feira, e uma senhora falava que ela tinha
tanta timidez que quando alguma visita tocava a porta, a campainha da porta da casa dela, ela corria e deitava embaixo da cama e ficava lá. E o marido ia atender a porta e não podia dizer onde ela estava, e ela ficava ouvindo e assistindo a conversa de lá. E ela disse que algumas pessoas até já sabiam que ela fazia isso. É um problema crônico de timidez. Mas eu vou dizer para você não vai achar muitos tímidos. Se você está querendo ser luz embaixo da cama, você vai poder transformar a vida de pouquíssimas pessoas. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. A nossa luz, a igreja, a minha vida, a minha família, ela deve estar num lugar estratégico. Um exemplo disso vocês podem ver hoje. Vocês podem olhar aí que os candidatos mais espertos, eles tentaram colocar placas suas de frente a escolas, né? Essa é uma questão estratégica. Aonde você quer colocar a sua identidade? Num lugar que ninguém vai ver ou num lugar que todo mundo vai ver? Num lugar que todo mundo vai ver, isso é óbvio, todo mundo quer isso. E quando nós pensamos em igreja, onde nós queremos a igreja? Onde nós queremos atuar? Aonde nós queremos agir? Onde nós queremos batalhar? Onde nós queremos proclamar o Evangelho? Dentro da igreja? Gente, dentro da igreja todo mundo já é crente, não sei se você sabia disso. Nem todos, né? Mas a gente acha que a maioria a gente acredita que é. Eu acho que pelo menos o pastor é, mas não tenho certeza. Tá, brincando com vocês. A gente tem essa mania de querer ser transformador aonde todo mundo já é transformado. Eu preciso ser luz, eu preciso ser um agente de transformação lá onde as pessoas ainda não foram transformadas, lá onde ninguém está transformando, lá onde as trevas estão imperando, lá onde a corrupção está apodrecendo tudo. E o nosso tempo é um tempo em que nós estamos vivendo muitos contrastes. Nós temos uma grande camada da igreja, que é uma camada mais bem formada, mais bem fundamentada nas escrituras, que quer se isolar do mundo. E eu falo isso com tristeza da minha denominação, da nossa denominação. E nós temos um outro extremo, que são crentes mal formados, mal fundamentados, mal instruídos nas escrituras, que querem mudar o mundo. E quando eles vão para um lugar de destaque, eles dizem coisas que a Bíblia não disse e fazem coisas que Jesus não mandou fazer. Como que você resolve esse problema? Esse problema seria solucionado se todos nós obedecêssemos ao mesmo princípio. O princípio é que eu devo ser sal e luz, e tudo que eu faço, eu devo fazer para a glória de Deus. Se eu aplicar esse princípio à minha vida, eu não vou fazer nada na dúvida que não venha produzir a glória de Deus. Mas eu vou pensar 10 vezes antes de fazer, mas quando eu fizer alguma coisa, eu vou fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Porque no momento em que um cristão se isola, ele deixa de produzir a glória ao nome de Deus. E no momento em que um cristão se expõe e faz besteira, ele também deixa de produzir a glória de Deus. Quando que a igreja deixa de ser um agente de transformação? Quando a igreja é desobediente às escrituras, quando a igreja não está atenta àquilo que Jesus disse. Jesus nos ensinou e Ele nos deu uma tarefa. Nós devemos anunciar. Anunciar o quê? As nossas opiniões pessoais? Os nossos gostos pessoais? Não. Anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E então eu gostaria de encerrar isso falando com vocês como que a igreja pode tornar-se um agente de transformação. Primeiro, quando a igreja vive o que prega, aí nós vamos gerar transformação no mundo. Quando nós pegamos cada uma das coisas que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, no exame das escrituras, e aplicamos isso à nossa vida. Eu não sei se há 1 ano ou 2 anos atrás, eu fiz uma conta aqui de público com vocês, de quantas vezes você ouve a palavra de Deus por semana, se você frequenta todos os trabalhos da igreja. E aí nós fizemos uma conta lá que, se você frequenta todos, você vai ter pelo menos aí 4 estudos bíblicos ou 4 pregações por semana. Aí você multiplica isso por 52 semanas no ano. Nós temos o quê? Nós temos pelo menos 208 ensinos para aplicarmos a nossa vida, quase que um por dia.
Já imaginou o quanto nós seríamos diferentes se nós estivéssemos aplicando cada um desses ensinos à nossa vida? Mas você vai dizer, não, pastor, mas é muita coisa, o senhor, de vez em quando, o senhor repete assunto. Tudo bem, vamos dividir isso pela metade. Vamos imaginar que você mude 104 coisas por ano na sua vida. Já imaginou que magnífico isso seria? Mas pastor, ainda é muito. Mas vamos dividir isso então, vamos dividir isso por 4 então. Suponhamos que você mude 52 coisas por ano na sua vida, uma mudança por semana. Será que nós seríamos muito melhores? Será que nós não geraríamos muito mais impacto? O grande problema nosso, a grande dificuldade nossa é que nós ouvimos, nós aprendemos, mas nós não praticamos. Então o meu desafio nesta manhã para vocês é que nós todos nos ajudemos para que nós sejamos uma igreja transformadora. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso tomando conta da minha vida, para que tudo aquilo que eu estou aprendendo na igreja eu coloque em prática. Eu vejo, olha, eu aprendi isso hoje, aonde isso vai impactar a minha vida? Como que eu posso usar isso na minha vida? Eu vou colocar isso em prática essa semana. Eu tenho que fazer isso, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai entrar numa de esquecer, de amnésia cristã. Sabe qual é a amnésia cristã? O pastor chega aqui hoje e pergunta, o que eu preguei domingo passado? Aí você fala assim, pastor, olha, sei que o senhor está pregando em Marcos, então provavelmente é Marcos. Não adianta, irmãos. Tem um pastor que foi professor meu de homilética, e ele foi seminarista dessa igreja, reverendo Jorge Canelhas. E ele fez algo numa igreja que ele pastoreou, não vou dizer o nome da igreja, porque senão eu vou entregar todo mundo para vocês. Já estou dando o nome do pastor. Ele começou a pregar em João 3,16, no dia 31, do dia 31 para o dia 1º. E todos os domingos ele pregou no mesmo texto e pregou exatamente o mesmo sermão. Até que sempre tem alguém que não aguenta, né? A curiosidade mata, e o sujeito faz aquela fatídica pergunta, viu, por quê? E quando você está numa pegadinha, falar por quê é a pior coisa que pode acontecer para você no mundo. E aí um irmão lá, que não vou falar qual que era o ofício dele na igreja, também foi perguntar, pastor, quinta pregação em João 3,16 e os pontos são os mesmos. Aí o pastor respondeu para ele assim, meu irmão, pode se preparar, porque eu vou pregar nesse texto até vocês colocarem em prática o que esse texto está dizendo. Então não vão ser só 5 não, nós vamos bem mais longe. Porque eu não vou ficar gastando sermão, dá um trabalho não de fazer sermão. Eu vou ficar fazendo sermão toda semana para vocês ficarem esquecendo. Vou falar isso, quando nós estivermos formados nesse eu mudo para outro. Uma grande ousadia de um pastor que já tem cabelo branco. É óbvio que enquanto eu não tiver cabelo branco, não vou fazer isso, viu, Mauro? Então pode ficar tranquilo, ainda vai levar um tempo ainda para eu repetir o mesmo sermão umas 4, 5 vezes, embora dá vontade. Dá vontade primeiramente para mim, porque às vezes eu mesmo prego alguma coisa e na semana que vem eu me vejo traindo aquilo que eu acabei de pregar, e eu preciso pensar naquilo de novo e refletir naquilo de novo para a minha vida. Nós precisamos rever esse conceito nosso, porque eu não preciso de um sermão novo a cada semana, eu preciso de uma mudança nova na minha vida a cada semana. Igreja nenhuma vai transformar o mundo se primeiro nós não nos deixarmos transformar pela palavra. Não adianta eu pregar algo que eu não estou vivendo, porque rapidinho eu vou ser desmascarado. Basta que a pessoa conviva comigo algumas semanas e ela vai me desmascarar. E pior do que uma mensagem mal pregada é uma mensagem bem pregada que não gera resultado nenhum. Aí é pior, porque a pessoa vai falar assim, mas olha, nem com um argumento desse as próprias pessoas estão mudando, esse negócio não é para mim não. Segundo, como que uma igreja pode se tornar um agente de transformação? Não só vivendo como um luzeiro no mundo, experimentando essas transformações, mas quando essa igreja anunciar o evangelho com um senso de urgência. Irmãos, o que nós mais perdemos, nós cristãos, perdemos ao longo desses 2000 anos de história, depois da ressurreição de Cristo, foi o senso de urgência. Por que os primeiros cristãos, eles, de uma forma avassaladora, eles proclamaram o evangelho na Palestina e na Ásia Menor e na Ásia Maior, e foram até a Europa com o evangelho no primeiro século, em 60 anos? Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham um senso de urgência, porque Jesus disse para eles, olha, eu venho sem demora.
proclamem, anunciem essa mensagem, porque do mesmo jeito que vocês me viram subir, vocês vão me ver descer. Sabe o que cada crente, cada cristão daqueles dias pensava? Vai ser amanhã. E aí eles acordavam e não era. Eles falavam, vamos trabalhar mais 24 horas, porque pode ser amanhã. E este senso de urgência fez com que eles levassem o evangelho aos confins da terra naqueles dias. Sabe o que acontece conosco? Nós dizemos assim, já faz 2000 anos, não veio até agora. Vamos ganhar dinheiro. Vamos garantir nosso conforto. Porque quem não veio em 2000 anos vai vir na próxima semana. Então meu vizinho pode esperar mais uma semana, porque essa semana eu tenho que resolver algumas coisas. E você e eu estamos sempre resolvendo algumas coisas, estamos sempre comprando algumas coisas, estamos sempre pagando algumas coisas, estamos sempre indo a alguns lugares, e poucas vezes nós estamos fazendo tudo isso evangelizando com senso de urgência. Porque o nosso senso de urgência é a nossa seguridade, o nosso senso de urgência é o nosso conforto, o nosso senso de urgência é o nosso patrimônio, o nosso senso de urgência são as nossas influências, são os nossos poderes. E o evangelho vai ficando sempre de lado, porque não é urgência para nós, porque não é prioridade para nós. Quando que a igreja vai ser um agente transformador no mundo? Quando nós tivermos senso de urgência. Primeiro, por que eu tenho que ter senso de urgência? Porque a Bíblia diz que o Senhor vem. Quando andarem dizendo por aí paz e segurança, o Senhor Jesus virá como ladrão da noite. Quando ninguém imaginar, Ele virá. Nós estamos atentos, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. O Senhor já nos despertou e nós sabemos que isso pode acontecer hoje, amanhã, a qualquer momento. Os sinais estão se cumprindo por todos os lados. E apesar de saber disso, nós acordamos, trabalhamos e vamos dormir todos os dias sem evangelizar uma única pessoa, sem falar de Jesus para uma pessoa. As pessoas estão com uma carência de Deus e da sua palavra tão grande. O mundo está tão seco, tão desértico, que as pessoas estão se agarrando a qualquer coisa. Ontem eu tive a experiência de poder oferecer Bíblia para pessoas que estão vivendo muito distante da nossa realidade aqui. E quase que eu fui esbofeteado por falta de Bíblia, porque comecei a dar e o grupo era muito maior do que eu tinha de Bíblia. Aliás, vou contar a história completa. Eu tinha separado 2 caixas de Bíblias para dar. Quando eu fui pegar a primeira, que eu deixei num certo local, a primeira já tinha sido raptada. Eu falei, bom, roubar a Bíblia é a melhor coisa que pode acontecer no mundo. Se o cara lê, bênção. Então eu nem me importei, não vou fazer BO das Bíblias que levaram embora, porque vai ser bênção na vida de quem roubou. Se Deus quiser, vai ler e não vai roubar nunca mais. As outras que sobraram, não deu para quem queria. E nós tínhamos um estoque de pão diário, de cada dia, e foi tudo, e tudo que você dá, o pão, mas eu quero esse negócio aí também, que eu quero ler isso, eu preciso de uma mensagem, eu preciso de alguma coisa. É isso que está acontecendo no mundo. E quando nós estamos trancadinhos aqui, as pessoas estão morrendo de sede. E ontem passou pela minha cabeça, eu lembrei da palavra de Deus que diz que as pedras vão clamar. E nós estamos tão indiferentes, tão silenciosos e tão travados na nossa vida cristã, que as pedras já estão clamando do nosso lado e nós não estamos ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Nós estamos preocupados com outras coisas. Quando que a igreja vai ser um agente transformador na história? Quando a igreja recuperar o senso de urgência. É urgente, as escrituras dizem que é urgente. O conceito do evangelho é o conceito de uma notícia proclamada enquanto você está em movimento. É urgente, é uma proclamação rápida, porque é uma notícia boa e nova e tem que contar para todo mundo rapidamente. Sabe o que é mais intrigante no senso de urgência da igreja, da proclamação do evangelho? É que nós reclamamos do mundo, não reclamamos? Ah, pastor, o mundo está difícil. Você liga a televisão, é coisa que envergonha a gente toda hora. Você liga o rádio, você abre uma revista, abre um jornal. Os nossos filhos estão sofrendo na escola. É uma coisa terrível, pastor. Só que detalhe, nós estamos dormindo com o remédio do lado da nossa cabeça. Nossa Bíblia no criado mudo, está lá. O remédio está lá.
E a gente está reclamando do mundo, mas a gente não dá o remédio. Então o nosso senso de urgência, ele está negativo. Porque nós temos o remédio, e nós dormimos ao lado do remédio, mas nós não ministramos o remédio ao doente. Quando um filho nosso fica doente, nós somos extremamente rápidos a tratar a enfermidade dele. E nós buscamos os recursos e remédios para fazer isso. Nós vivemos no mundo doente, e nós temos o remédio é isso aqui. Mas nós não estamos ministrando o remédio. Nós não temos tido esse senso de urgência. Terceiro, como que a igreja pode ser um agente de transformação? Quando nós usarmos todos os métodos legítimos para alcançarmos os números. Existem dois problemas na história. O reverendo Hernandes gosta de falar isso em relação a números. Tem a numerolatria, é quando as pessoas vivem na igreja, e especialmente os pastores, eles vivem preocupados com números. Eles só conseguem pensar em números. Nós precisamos enfiar a agenda na igreja. E aí você se torna um palhaço, você se torna um showman. O pastor faz de tudo para tentar atrair, usa qualquer subterfúgio para tentar atrair pessoas. Faz aquilo que dá certo. Isso é pragmatismo, e pragmatismo não funciona na igreja. Aliás, pragmatismo não funciona em lugar nenhum. Por outro lado, tem a numerofobia. E aquele pessoal fala assim: pastor, o que importa no reino de Deus é qualidade, não é quantidade. E aí fica lá a igreja lá com 20 membros, 30, 40 anos, e ninguém está nem aí para número, porque, não, número não, pastor, não fala em número. Não, tem que falar em número sim. Não está em mim a capacidade de converter o coração de uma pessoa, mas está em mim a capacidade de falar para o maior número de pessoas possíveis. Uma vez conversando com o conselho, nós estávamos falando sobre isso. Como que avalia o trabalho de um pastor? Eu disse: olha, não pode avaliar pela conversão de almas, porque nenhum pastor converte almas. Quem converte é o Espírito Santo. Agora, pode avaliar por quantas vezes o pastor está pregando e para quantas pessoas está pregando, porque a função do pastor é ser um exemplo de uma pessoa que aproveita todas as oportunidades para pregar e para falar para o maior número de pessoas. E ele deve fazer com que os membros da igreja façam isso também. E nós temos que fugir desses dois problemas. Como que eu fujo desses dois problemas? Eu devo usar todos os métodos legítimos, bíblicos, para anunciar o evangelho para o maior número de pessoas possível. Jesus fez isso de várias maneiras. Jesus quebrou tabus. Olha, na cultura dos judeus, Jesus não podia falar com uma mulher, ele falou. Uma mulher adúltera, então, nem pensar. Ele falava. Ninguém conversava, os judeus não conversavam com os judeus que eram cobradores de impostos, ele fazia isso. Os judeus não comiam com pecadores, Jesus foi lá e comeu com pecadores, beberrões. Judeus não falavam com samaritanos, Jesus foi lá e falou. Ou seja, Jesus usava todas as estratégias que estavam ao seu alcance, sem perder a essência, sem perder a santidade, sem perder a essência de ser sal e de luz, mas ele era extremamente eficaz em falar com pessoas de culturas diferentes, de momentos diferentes da vida, passando por situações diferentes da vida. Ele falava com todos, ele interagia com todos, e ele anunciava o evangelho para todos. Cada uma das oportunidades que ele tinha, ele usou. E o que a igreja precisa fazer? Nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos quebrar os preconceitos raciais, os preconceitos culturais, os preconceitos religiosos, os preconceitos pessoais. Nós temos que investir na evangelização pessoal e evangelização em massa. Tudo isso são caminhos que a igreja deve usar para evangelizar. Eu não vou gerar transformação na minha geração se eu não for extremamente perspicaz e ousado para aproveitar cada uma das oportunidades que nós tivermos para proclamar o evangelho. Isso falo eu, pastor, e falo por você, membro, cada um de nós da igreja. Para transformar, nós temos que abrir os nossos lábios e nós temos que falar. Por último, para a igreja ser uma agente transformadora, ela precisa inclusive atentar para o fato de que muitas pessoas precisam
do Evangelho, mas precisam também de pão, mas precisam também de remédio, mas precisam também de serem atendidas. Então a igreja que gera transformação é a igreja que anuncia, mas é a igreja também que atende. O que Jesus fez nos 3 anos de ministério dele foi o quê? Basicamente, foi, além de anunciar, que era a prioridade dele, anunciar o Evangelho, foi curar, foi libertar, foi atender pessoas. Pessoas que estavam necessitadas. Algumas de remédio, algumas de vestimenta, algumas de comida, algumas das mais variadas coisas, de perdão, de família, de amigos, de uma pessoa para conversar. E Jesus atendeu esse grupo todo. Nós temos, aqui na nossa igreja, nós temos a CDC, que nós chamamos de braço social da igreja. Mas irmãos, esse braço social da igreja, ele não funciona com os nervos, com os músculos, com as correntes sanguíneas da igreja. Porque hoje nossa mão de obra nesse braço social, ela é quase que 100% de fora. Sabe por quê? Porque nós não estamos cumprindo o nosso papel de agentes transformadores. Nós atendemos na CDC crianças e adolescentes que precisam do Evangelho, que precisam de uma interação nossa, cristã, com eles, e nós pegamos pessoas que sequer, algumas delas são cristãs, para fazer tudo isso por nós. Qual a diferença entre o que nós estamos fazendo e o que a prefeitura está fazendo? Daí de vez em quando a gente vem aqui e faz um desafio. Irmãos, a gente tem que, faça uma visita à CDC, apareça por lá, converse com as pessoas, passe um tempo lá. Infelizmente isso não acontece. Por quê? Porque nós não queremos envolvimento. Infelizmente nós não vamos transformar assim. Nós não vamos ser um agente transformador assim. Jesus fez o bem às pessoas. Se você ler Tiago, Tiago vai dizer assim: aonde está o valor de uma pessoa chegar para você e falar assim: olha, eu estou com fome. Aí você faz uma oração por ela, põe a mão na cabeça, Deus te abençoe, Deus te deu sustento, vá em paz, e manda a pessoa embora de barriga vazia. Mudou alguma coisa na vida dessa pessoa? Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Aliás, talvez tenha mudado. Talvez essa pessoa tenha saído com um ódio mortal de crente. Ele falou assim: o cara faz uma oração por mim, mas não me dá um pão. Irmãos, a igreja, para ser um agente de transformação no mundo, ela precisa praticar o bem. Nós devemos fazer isso nas nossas casas. Eu ouvi e acreditei nisso durante algum tempo, mas de algum tempo para cá, ouvindo algumas pregações, especialmente um pastor que vocês ouvem bastante, eu gosto muito de ouvir, que é o reverendo Hernandes, uma posição que ele assumiu, e eu achei muito interessante. Ele disse assim: olha, a gente ouve o tempo inteiro, não dê moeda, não dê nada, a pessoa vai pedir dinheiro para você não dê. Lá em São Paulo, até foi a Cibele que criou esse hábito, que era deixar uma bolacha, alguma coisa, um doce, algum salgado no porta-luva, para que quando alguém pedisse, a gente não dava o dinheiro, mas dava alguma coisa para a pessoa não sair de mão vazia. Aí, como não tem tanto disso aqui numa cidade pequena, a gente deixou de ter essas coisas dentro do carro. Mas aqui na porta da igreja, toda hora tem alguém pedindo alguma coisa. E a nossa tese é sempre a mesma: assim, nós não podemos dar. Porque o sujeito vai pegar o dinheiro, ele vai comprar droga, ele vai pegar um saco de arroz, ele vai trocar por dinheiro, ele vai comprar droga. Aí o reverendo Hernandes disse o seguinte: olha, se um homem na miséria, numa situação degradante, ele encontra um cristão e sai de mãos vazias, aonde é que esse homem vai achar socorro?
se um cristão o despede de mãos vazias, quem vai fazer alguma coisa por ele? Eu falei assim, é fato. Ele falou assim, olha, o que a sua mão direita faz, não olha a esquerda, a sua esquerda faz, não olha a direita. Se você não puder ter um alimento para dar para essa pessoa, se você tiver só dinheiro, é melhor que você dê o dinheiro. Melhor. E ore para que Deus não permita que ele use aquilo de forma errada, do que você mandá-lo embora de mãos vazias. Porque se os cristãos não puderem dar um pouco de esperança para essas pessoas, ninguém poderá dar. E isso vale para tudo na vida. E nós estamos experimentando isso quanto igreja também, porque nós estamos num momento em que está sendo oferecido para a igreja a possibilidade de trabalhar com alguns adolescentes e de cuidar deles. E por mais difícil que isso seja, e por mais complicado que seja para nós, nós não podemos dizer não, porque se a igreja disser não, quem vai dizer sim? Mas para dizer sim, irmãos, nós precisamos que vocês entendam, que todos nós entendamos, que a prática do bem faz parte da vida cristã também. Não é só dar o meu dízimo aqui na igreja, é atender as pessoas que batem a minha porta. Ninguém, você crê na soberania de Deus? Ninguém, por mais embriagado que esteja, bate por um acaso na sua porta. Nem na minha. Por pior que esteja, não é acaso. Porque para quem crer, como nós cremos na soberania de Deus, não existem acasos. Então, ou eu entendo que foi Deus que mandou, regaço as minhas mangas e cumpro a minha obrigação como cristão, ou então eu faço como Alexandre fez com aquele soldado desertor que ele encontrou. Lembra a história de Alexandre o Grande? Encontrou um soldado desertor no caminho e perguntou qual que é o seu nome. E o soldado falou, é Alexandre. Ele disse, Alexandre? E você está fugindo? Olha, meu amigo, é o seguinte, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque eu não posso ter um outro Alexandre se comportando dessa maneira. Ou muda de atitude, ou muda de nome. Se nós cristãos não quisermos nos envolver, ou nós mudamos de atitude, ou nós temos que mudar de nome. Porque se esse mundo não achar esperança nas mãos de um cristão, aonde eles vão achar? É isso que Jesus estava dizendo. O versículo 10 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, como que um homem ímpio vai glorificar a Deus? Como que um homem perdido vai glorificar a Deus? Ele só vai fazer isso porque ele está cego no seu entendimento, ele está endurecido no seu coração. O único jeito que esse homem pode glorificar a Deus, enxergar as obras de Deus, é através da nossa vida. Por isso que nós devemos fazer o bem, porque através das nossas obras, a luz, a glória de Deus brilha, e as pessoas podem glorificá-lo através de nós. Agora, não queira que o mundo glorifique a Deus, se nós não estivermos fazendo aquilo que Deus nos ordenou fazer. Não queira que o mundo seja transformado por Deus, se nós que somos as ferramentas para isso, não estivermos atuando, comprometidos com a nossa missão. A igreja foi colocada para ser um agente de transformação, para ser sal e para ser luz. E a grande satisfação, a grande realização na vida da igreja é ser sal e ser luz. Por que nós vivemos anos dentro da igreja e de repente nós começamos com picuinhas e as igrejas racham? Porque quando a gente não ocupa o nosso tempo fazendo o que Deus mandou, a gente vai começar a brigar, a gente vai começar a achar defeito uns nos outros, e não precisa procurar muito, que é muito fácil de encontrar. Se quiser achar defeito na minha vida, olha, basta você passar meia hora comigo, você vai descobrir. A Josiane está rindo ali, porque a primeira coisa que ela pensou é que ele é corintiano. Mas todos nós estamos entupidos de defeitos. E quando nós não nos ocupamos com a obra de Deus, com a missão que Deus nos deu,
Só nos resta uma única coisa. Sabe o que é? Olhar defeito na vida um do outro. Eu lembrei de uma cena, agora eu vou falar, é uma cena dantesca, mas vou falar. Não sei quem já morou no mato aqui, ou quem já morou em sítio, especialmente em lugar que tem floresta e tem macaco. Macaco não tem nada para fazer na vida. Sabe o que eles fazem? Fica um tirando piolho do outro. Vocês nunca viram isso? Eles ficam sentadinhos do lado do outro, fica um coçando, tirando. Irmãos, quando a igreja não faz nada, só resta uma coisa: um ficar tirando piolho do outro. A diferença é que os macacos gostam, nós não. Deixa os meus piolhos que eu cuido deles sozinho. Pega o piolinho, como diz o Rubi lá, e come. Que é o que os macacos fazem, gente. Eu tinha esquecido desse detalhe. Não é só tirar o piolho, é tirar o piolho e comer. Irmãos, nós temos muito para mudar na nossa vida. A igreja, ela pode passar anos envolvida com muitas coisas e não gerar transformação. Ou a igreja pode, em meses, gerar tanta transformação no mundo como ela nunca gerou antes. Tudo depende da nossa obediência ao ensino de Jesus. O ensino de Jesus é claro: sejam sal, para restringir o pecado, para frear essa locomotiva desenfreada do mundo. Sejam luz e ajam positivamente na vida da sociedade ao seu redor. E assim brilhe a luz de vocês. E assim os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus e Pai. Que Deus nos ajude a sermos sal e luz. Isso depende da ação e do envolvimento de cada um de nós. Vamos cantar.